Investir não é guardar dinheiro embaixo do colchão. Neste vídeo eu vou falar o jeito certo para que você comece a investir. Eu habitualmente recebo nas minhas redes sociais mensagens de pessoas, normalmente jovens, e eu fico muito feliz por isso, que têm interesse em começar a investir, porque me vêm aqui falando sobre investimentos, dinheiro, ações, mercado financeiro, e ficam interessados em começar a investir. Então eu acho que esse vídeo aqui é quase que uma missão que eu tenho que cumprir. Lembrando, eu não estou desempenhando aqui papel de assessor financeiro, consultor financeiro. Este vídeo é um relato bem pessoal de uma pessoa que é investidora profissional e que já investe há mais de uma década. Portanto, é muito mais um vídeo baseado na minha experiência e no meu conhecimento em economia, em finanças, em investimentos no mundo todo, renda variável, e que, portanto, funde o meu conhecimento técnico com o meu relato pessoal da minha jornada até aqui. Vamos começar. Um jovem que tenha 20 anos de idade, que geralmente é essa faixa etária, eu recebo muita pergunta desse público me questionando como começar. A pessoa começou a trabalhar, começa a receber, ter uma renda, e aí me pergunta: Abs, como é que eu faço para iniciar a minha jornada como investidor? Primeiro ponto que eu acho que dá uma paz de espírito fenomenal e a pessoa começa a encarar a vida e os problemas de outra maneira é a construção da reserva de emergência. Esse é um ponto que as pessoas, na minha opinião, subestimam, menosprezam e muitas vezes acabam cometendo um erro na calibragem do percentual da reserva de emergência. Vamos lá que eu vou explicar rapidinho o que é a reserva de emergência e os problemas em relação a essa delimitação muito escassa. Reserva de emergência serve, como o próprio nome já fala, para fazer frente a uma situação inesperada, imprevista. Você tem um problema de saúde, você bateu o seu carro, aconteceu alguma coisa com seu filho ou com a sua mãe, o seu pai, algum familiar precisa de uma ajuda, a sua esposa, o seu marido teve algum problema e você precisa socorrê-lo e vai ter uma despesa inesperada ou algum problema na sua casa que faz com que você tenha que ter um gasto extraordinário. Isso é um problema que é solucionado pela reserva de emergência. A grande questão é quanto você terá de reserva de emergência, e aí os educadores financeiros divergem. Cada educador financeiro vai fazer uma recomendação diferente. Alguns vão falar 6 meses da sua renda, outros podem falar 12 meses da sua renda. Eu tenho uma visão muito mais conservadora e é engraçado isso porque eu me considero uma pessoa até bastante conservadora nos investimentos, embora todas as pessoas vejam a maneira como eu invisto e me considerem uma pessoa arrojada. Mas eu, na verdade, faço uma simetria de risco, que é o papel de qualquer investidor, e eu entendo que eu não sou um investidor tão agressivo assim, só se você considerar da ótica da classe de ativos. Mas voltando ao nosso assunto, eu sou muito mais conservador nesse aspecto. A reserva de emergência, ela deve ser considerada à luz das suas necessidades de um período bastante longo, para que você tenha paz de espírito, para que, por exemplo, se você tiver um trabalho CLT, for mandado embora, você possa ficar tranquilo por um período razoável e não tenha que se estressar na procura de um novo trabalho. Ou se você tiver algum problema de saúde que o impeça de trabalhar e você for, por exemplo, um profissional liberal que não tem uma garantia de renda se você não trabalhar, um dentista, um médico, por exemplo, um advogado, para que ele possa ficar tranquilo até se recuperar e ser reinserido no mercado de trabalho. E aqui está o grande erro das pessoas. As pessoas calculam 6 meses e acham que isso é o bastante. Na minha opinião, é muito pouco, mas tem uma pessoa que só reforçou a minha intuição. Antes de eu falar dessa pessoa, deixa eu aproveitar, se você está aqui no meu canal acompanhando os vídeos, não deixe de se inscrever. Toda semana nós temos uma produção vasta de conteúdo, estamos com uma média de 5 a 6 vídeos por semana, sempre falando sobre economia, mercados, direito, diversificação patrimonial, investimentos no exterior, sempre assuntos muito relevantes para você que investe, e também falamos de outros assuntos, falamos de cultura, falamos de saúde, falamos de outros assuntos que me interessam aqui. A ideia é ter um escopo mais amplo possível de temas para tratar. Sempre que houver um assunto que me interessa e que a reflexão caiba para compartilhamento com você, você certamente vai ter acesso a esse conteúdo, então, por favor, não deixe de seguir. Mas voltando ao nosso conteúdo, eu me referi a uma pessoa que eu descobri posteriormente que também tinha uma visão similar à minha, e essa pessoa é o Bill Gates. Assistindo uma entrevista do Bill Gates, ele disse que na Microsoft, na época que ele estava iniciando a Microsoft e foi CEO por muito tempo, ele deixava de caixa da empresa a quantia correspondente às despesas do ano todo da Microsoft. E que ele não negociava de jeito nenhum, era um dogma da Microsoft ter no caixa da empresa todas as despesas do ano. De modo que se ele não vendesse um centavo em software, ele teria no caixa a quantia
suficiente para honrar todas as despesas da empresa. E aí vocês vão me falar, mas você está aplicando uma lógica empresarial ao patrimônio da pessoa física? Não é essa a ideia. É que realmente é uma lógica que faz todo sentido. Se a pessoa tiver uma reserva de emergência robusta, ela consegue passar por qualquer dificuldade, tem uma paz de espírito tremenda e começa a encarar a vida e os investimentos de outra maneira. O problema é que muitas vezes a pessoa quer colocar uma reserva de emergência pequena ou quer ter uma reserva de emergência buscando um retorno grande, que não é também esse o propósito. A reserva de emergência ela tem que ficar num ativo livre de risco, praticamente, que nas finanças seria o quê? Um título público que tem um risco soberano, portanto o risco de default de inadimplemento, para quem não domina aí a terminologia, o risco de inadimplemento é zero praticamente, porque o governo pode emitir sua própria moeda. Então a ideia aqui no Brasil é que a reserva de emergência fique, por exemplo, estou dando apenas um exemplo, não estou fazendo aqui recomendação de investimento, numa LFT, por exemplo, que é o título do governo, que vai render a Selic, que é um título pós-fixado e que serve muito bem para a reserva de emergência. Não é o tipo de investimento em que você está buscando retorno, você está buscando correr risco. Pelo contrário, você não pode correr risco, você não pode ter a possibilidade de perder esse dinheiro por um investimento mal sucedido. Então imagine aqui, se você pega essa quantia que você colocou de reserva de emergência, que corresponde aos 12 meses da sua renda. E aí você coloca isso numa ação. Se essa ação oscilar em 3 meses, cair 20%, você já perdeu 20%. Ao passo que numa LFT você rendeu a Selic dos 3 meses desse período que nós demarcamos aqui para dar o exemplo. Então, se você está começando, foque na construção da reserva de emergência. Outro problema que eu vejo ainda no tema da reserva de emergência. A pessoa tem uma vontade imensa de começar a gastar. Por quê? Ela vê lá na conta do banco, da corretora, que a quantia está crescendo, que ele está conseguindo acumular dinheiro. E aí ele se lembra que ele tem aquela quantia. Ele fala, vou usar aquela quantia para gastar, para sair, vou para balada, vou viajar, vou comprar tal coisa porque eu mereço. E aí começa a ideia da pessoa sempre tentar se presentear ou tentar usar uma quantia porque ela sabe que está lá disponível. A pessoa tem que ser extremamente disciplinada. Se é uma reserva de emergência, é para ser utilizada apenas em situações extremas de eventos extraordinários e que mereçam a sua atenção, mas não para deleite ou para outras questões que não visam a uma situação emergencial. Então esse é o primeiro ponto, a reserva de emergência. Faça isso com calma, pode demorar, não tem problema. Vai demorar um ano, não tem problema. Faça a sua reserva de emergência porque a paz de espírito que você terá será fundamental para os próximos passos na sua jornada como investidor. Outro ponto que eu queria salientar, que é uma grande armadilha para o investidor. Muitas vezes a pessoa, e é natural de qualquer trajetória profissional, ela começa na vida, começa jovem, pode começar como um jovem aprendiz e depois entrar numa empresa, trabalhar no modelo CLT, ou já começar como um freelancer, às vezes abre uma PJ para prestar serviço, e ela, com o tempo, vai subindo a sua renda. Isso é natural, qualquer trajetória profissional, a pessoa vai ascendendo na carreira e vai ganhando mais. Onde está a armadilha? A armadilha está na outra linha do gráfico, que é a despesa. Se a despesa começa a subir em linha com a renda, essa pessoa vai deixando de poupar os excedentes que ela conquista com o seu trabalho. E aí está o grande erro. Isso significa que a pessoa deve estabelecer um padrão de vida e tentar mantê-lo ao longo do tempo, enquanto a sua renda sobe. Você vai me falar, mas então a pessoa nunca vai desfrutar dessa renda que está subindo? Não. Você pode ter suas concessões, você pode subir suas despesas gradualmente conforme a sua renda suba. O que você não pode fazer é subir em linha. Exemplo, você tinha uma renda de 10 mil reais e aí você consegue subir a sua renda para 15 mil reais depois de 5 anos. Se a sua despesa saltar de 5 mil para 10 mil, você trocou figurinha. Você basicamente teve ali um ganho que foi compensado na despesa. Então essa é a segunda armadilha que eu queria destacar, que é o fato de que a pessoa não pode elevar a sua despesa em linha com a renda e normalmente isso é o que acontece. E aí eu faço mais uma observação. O grande problema hoje é que a pessoa não cria o hábito de poupança. Se a pessoa conseguir criar esse hábito de que todo mês ela tem que ter um excedente em relação à renda dela e sempre poupar, portanto uma despesa bem abaixo e a renda de tal modo que haja uma sobra e esse excedente seja canalizado no início para a reserva de emergência, essa pessoa não tem como ela não construir patrimônio ao longo da vida. Não importa a renda dela, ela vai construir o patrimônio ao longo da vida, contanto que ela mantenha essa disciplina de sempre controlar as despesas e utilizar os excedentes de renda, os aumentos de renda ao longo do tempo para a construção do seu portfólio de investimentos. E esses são
os pontos principais que eu queria destacar para você que está começando a sua jornada. Esse é um vídeo que provavelmente é muito mais assistido pelo público jovem. Então, de novo, vamos só repassar os principais pontos para que você tenha isso em mente e eu torço muito para que você tenha todo o sucesso na vida e tenho certeza que se você começar a ver aquela quantia, não importa que seja reserva de emergência, rendendo Selic, eu tenho certeza que quando você começar a ver aquela quantia crescendo pelo seu hábito de poupar e crescendo pelos juros compostos que você vai receber ao longo do tempo, você certamente vai ficar cada vez mais animado, mais empenhado e vai começar a ter mais interesse no assunto de investir, porque eu falo para você por experiência própria. Quando você vê as coisas acontecendo, crescendo, e você vê o resultado da sua disciplina nos seus olhos, à sua frente, você começa a encarar aquilo com muito mais seriedade e você começa até a pensar, principalmente se você tiver filhos, familiares dos quais você seja responsável, você começa a encarar aquilo com uma responsabilidade muito maior, um senso de responsabilidade muito maior. Então, só para retomar os pilares que eu falei aqui neste vídeo, primeiro, construção da reserva de emergência robusta, muito grande, sempre com muita folga, é o que falam lá nos Estados Unidos, que é o Fortress Balance Sheet lá do JP Morgan, você ter muito caixa, muita reserva de emergência. Lembra da história do Bill Gates que eu contei. Depois, poupar, o hábito de poupar. Fundamental que você estabeleça o hábito da poupança. Sempre ter excedentes mensais que sobrem na sua conta para que você possa canalizar na reserva de emergência. Terceiro ponto, despesas que não cresçam em linha com o aumento da sua renda. Se você conseguir manter o seu padrão de vida ao longo do tempo, não elevar o seu padrão de vida, não ficar obcecado em mostrar para os outros, mostrar status, mostrar que você está bem sucedido, mostrar para sua sogra que você ganha bem, mostrar para uma pessoa da família que fica pegando no seu pé e que você quer mostrar que agora você está bem de vida. Esqueça isso, foca em você, mantenha a despesa baixa, se você subir a sua despesa, suba pouco, sempre menos do que aquilo que você ganhou de aumento na empresa ou o que você teve de aumento na sua renda pessoal e certamente você tem uma jornada de sucesso. E eu desejo toda a sorte a você e você pode sempre contar comigo. Entre em contato comigo aqui no canal, escreva nos comentários se você que está nessa faixa etária, ou mesmo se você é mais velho e está começando a investir agora, não tem nenhum problema nisso, você vai durar 100 anos. Se você tiver 30 anos de idade, hoje a sua expectativa é de praticamente 100 anos, vai durar muito tempo. Então você vai ter muito tempo ainda para compor patrimônio, para construir seu patrimônio. Se você estiver no início da jornada, ou se você já é uma pessoa que investe há mais tempo, se você discordar de alguma coisa que eu falei aqui, se você achar que eu falei besteira em algum ponto, discordar de alguma coisa, de alguma opinião que eu manifestei nesse vídeo, escreva aqui que eu vou respondê-lo e eu desejo toda a sorte do mundo a você e saiba que se você é jovem e assistiu esse vídeo e seguiu o que eu estou falando, a chance de você prosperar ao longo do tempo e construir patrimônio milionário na sua vida é enorme. Gostou desse vídeo? Então, se você tiver um amigo de faculdade, um amigo de escola, amigo do trabalho, um parente que está na mesma jornada, começando a investir contigo, não deixe de compartilhar esse vídeo com ele e troque uma ideia depois sobre as ideias que eu lancei aqui e fale para que ele também me escreva e comente no vídeo o que ele achou das ideias que foram lançadas. Não deixe também de seguir no meu canal aqui, Rafael Abismusa, e no Instagram e no TikTok também o mesmo @Rafael Abismusa.